Eleições 2024. O candidato Capitão Alberto Neto não veio, mas Manuel Paiva está conosco e a gente assim mesmo vai falar das propostas para a mobilidade urbana, trânsito, propostas do caderno do Capitão Alberto Neto. Manuel Paiva, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Patrick, bom dia, equipe, bom dia os nossos ouvintes da CBN e quem está nos acompanhando pelo YouTube. Que bom, vamos lá, esse é o terceiro candidato à prefeitura que nós vamos discutir essas propostas. Exato. O que você destaca das propostas do candidato, Manuel? Tem muitas coisas interessantes, né? Tem muitas coisas interessantes, onde ele está colocando como o guarda-chuva dessas propostas são diferentes modais, né? O capitão coloca aquilo que nenhum candidato colocou, que é o veículo leve sob trilho para o centro histórico de Manaus. É uma proposta interessante, né? Apesar do VLT em várias cidades da Europa, várias cidades do mundo, o próprio Rio de Janeiro, ele funciona como um complemento ao transporte de média capacidade, né? Mas ele está propondo o VLT no centro histórico, né? Um ônibus elétrico, um ônibus para que possa diminuir a entrada de ônibus urbanos e de veículos no centro histórico de Manaus, né? É uma proposta interessante. O segundo ponto modal é o transporte hidroviário, que inclusive o transporte hidroviário já está previsto no Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Então, essa era uma dúvida, porque tem realmente o tópico aqui, transporte hidroviário, diz assim, dar atenção especial ao transporte hidroviário com um plano de melhoria de infraestrutura para as demandas e potenciais de expansão do transporte passageiro e de carga. Hoje, quando a gente fala de transporte hidroviário, eu entendo que a gente fala de transporte intermunicipal. Você sai de Manaus e vai para outros municípios do estado. Para mim não ficou claro aqui se ele está falando de transporte interno hidroviário. Sabe aquela coisa que a gente já debateu aqui, de usar os igarapés que hoje são poluídos para fazer esse transporte? Para mim não fica claro se é isso. E se for sobre transporte intermunicipal, o que isso afeta o trânsito diário de Manaus? Patrick, na realidade, eu já vi alguns pronunciamentos do Capitão Alberto em determinadas entrevistas que ele concedeu à imprensa, né? E ele, quando aborda essa questão do transporte hidroviário, tocou no aspecto de que já está previsto no Plano Municipal de Mobilidade Urbana, seria uma linha intramunicipal ao longo do litoral de Manaus, saindo do Largo do Tarumã, indo até o Puraquequara, fazendo algumas paradas intermediárias, né? Para que ele pudesse servir como mais um modal para que as pessoas pudessem circular, né? Evidentemente que se tem a implantação de uma infraestrutura de embarque e desembarque na orla de Manaus, essa mesma estrutura pode ser aproveitada para um sistema de integração que chegue do transporte da região metropolitana, do transporte intermunicipal, para que se pudesse fazer uma conexão e fazer as devidas ligações, né? Acho isso um avanço muito legal, porque mexe na nossa matriz, não é? Uma conexão de bairros que estão no litoral da cidade exatamente, e não pelo Rio normal. Exatamente, não ainda utilizando o igarapé, porque isso não está previsto. E nem daria para fazer agora, talvez. Não daria, né? absolutamente, coisa não tenha dúvida, disso, né? não tenha dúvida. Então, é nesse aspecto. E o terceiro ponto, Patrick, ele afirma um propósito de implantar o BRT, né? Ou seja, ele coloca como um atendimento prioritário ao sistema de transporte urbano, o BRT, onde já tem uma infraestrutura já implantada, né? O sistema que é essa matriz do sistema integrado de transportes, com integração física e tarifária. E o BRT, quando ele fala, ele está propondo aqui que aí dentro desse processo estariam os corredores exclusivos de ônibus, estariam veículos de maior capacidade, mais alongados, né? Como para que pudesse servir nos eixos centrais e troncais esse atendimento a um transporte mais eficiente pelo ônibus, pelo modal ônibus. Evidentemente, são são essas três propostas que nos chamam a atenção, mas que ele coloca aí como um conceito geral, né? Tem uma outra aqui que me chama a atenção também,
que isso aqui é uma reclamação da população há muito tempo. É a padronização da frota dos corredores, né? Então ele fala sobre padronizar a frota de ônibus da cidade para que ela esteja adequada ao padrão dos corredores de ônibus, com os veículos abrindo a porta do lado adequado e reduzindo os engarrafamentos devido à lentidão de entrada e saída de passageiros. Eu entendi essa proposta a partir daquela seguinte reclamação. Hoje nós temos paradas na direita, nós temos paradas na esquerda e ônibus nas 3 faixas. Né? Isso é um problema. Seria interessante que os ônibus padronizassem, ficassem ou só na esquerda ou só na direita. Mas, ok, a ideia então de fazer essa padronização. Mas não é só mexer na frota, isso aqui é mexer na infraestrutura da cidade também, né? É um negócio mais trabalhoso. Não né? tenha dúvida. Patrick, mas eu vejo o seguinte, os principais eixos hoje, que é o eixo número 1, que é o eixo que sai do Largo da Matriz, ele entra na Constantino Neri, pega até a Torquato Tapajós, entra para a Cidade Nova, vai até o T4. Do T4 ele vem lá pela zona leste da cidade, ele vem fazendo esse tal laço. Né? Esse projeto, essa diretriz, ela já está traçada desde 2009, né? Onde tinha o conjunto BRT mais o monotrilho. Né? Isso foi essa a concepção que se fez antes do plano municipal de mobilidade. E que o plano municipal de mobilidade veio depois e veio confirmar de que a nossa tendência da prefeitura, da municipalidade, é validar o modal BRT. Quando ele faz isso, cai naquilo que toca em 2 aspectos. Ele reafirma a necessidade de se colocar o BRT em áreas segregadas, reafirma aquele preceito de que no processo de renovação e ampliação de frota se adquira um ônibus de maior capacidade, adequado a um corredor onde o embarque e desembarque, o principal, será pelo lado esquerdo. Reafirma a posição de que não cabe mais hoje nos principais eixos do BRT ônibus pela direita e ônibus pela esquerda. E ainda temos, né? Temos ainda, exatamente. Isso é um transtorno que efetivamente ainda se tem disso, desde a faixa azul que o prefeito anterior ao prefeito Davi colocou em prática, que foi a faixa azul, né? Que na realidade fez essa confusão toda na cabeça das pessoas. E acho até, sabe, Patrick, que essa questão da faixa exclusiva e pista exclusiva que se criou efetivamente, até com razão, uma rejeição por parte da população, por parte do comerciante, por parte dos negócios. Por quê? Esses corredores nunca efetivamente eles trabalharam, eles operaram como tem que ser. Não é? Hoje a faixa azul não está. Se você pegar a faixa azul. Não está nem sinalizada né? hoje, né? Foi recapeada e a prefeitura nem renovou essa sinalização. Era um grande questionamento que se tem. E já há algum tempo ela não funciona, na verdade. Né? Que na realidade a atual administração disse que já tinha a maioria dos ônibus hoje, 80%, já andam na faixa esquerda. Agora nem sinalizado está. A Constantino Neri foi recapeada, ela já foi sinalizada pelo lado direito, mas agora eles não voltaram a colocar aquela sinalização que era de faixa azul. Ou seja, prioridade de circulação do lado esquerdo para as plataformas de embarque e de desembarque ao longo da Constantino, ao longo da Torquato, ao longo da Neonútelis. Agora, esse projeto lá atrás que você citou, Manuel, ele fala só sobre esse corredor específico para o ônibus na esquerda, só nas grandes avenidas, aí só nos principais. Nessa rota, porque seria difícil fazer isso em todas, né? Não. Imagina, a Darcy Vargas é uma grande avenida que nós temos também. mas colocar ali não tem condições. Não tem como, na Paraíba também, não tem, não é? Você veja que tem uma tentativa da antiga administração de que colocou até na Rua Recife pela faixa direita, não é? Ou seja, isso precisa ter uma batida de martelo. O que nós vamos implementar de prioridade ao transporte público? Pois é. O que não dá é mudar de administração e todo mundo tem uma ideia diferente. Né? Não tenha dúvida. Ideias diferentes são sempre bem-vindas, mas fica trocando o tempo inteiro. E uma torre de Babel. E aí não evolui. Uma torre de Babel, né? E a pior que tem. Quem sofre mais é o usuário do transporte coletivo, que não tem um transporte eficiente, demorado, custoso e efetivamente não confortável. Bom, acho que dois outros pontos aqui para a gente fechar, Manuel. Parada cidadã e semáforos inteligentes. O caderno aqui do candidato Alberto Neto cita estabelecer parcerias com empresas privadas para a qualificação das paradas de ônibus de Manaus.
aquela história de oferecer mais comodidade, porque as nossas paradas hoje não são nem um pouco confortáveis. E os semáforos inteligentes. Aí ele fala sobre a instalação de semáforos inteligentes nas principais vias da cidade. São projetados para melhorar a eficiência do trânsito, reduzir congestionamentos. Nós já temos, eu imagino que não na maioria das vias, mas nós já temos a instalação de semáforos inteligentes, né? Eu, por exemplo, pegando aqui agora, eu lembro da Paraíba, né, a Humberto Calderaro, e a João Valério, por exemplo. Mas existem outras avenidas já com semáforos inteligentes, né? Perfeito. Patrick, você aborda em 2 pontos fundamentais. Eu queria primeiro comentar sobre a questão da parada cidadã. Né? A parada cidadã, nós verificamos que a irregularidade, a falta de uniformidade nos abrigos de espera para abrigar passageiros do transporte coletivo em Manaus realmente... Nós estamos ainda atravessando uma fase bem primitiva ainda, não é? Ou seja, existe uma desuniformidade, não existe uma harmonia geral, mas eu tenho alguma observação para colocar nesse ponto. Eu queria me dirigir agora a você que é usuário do transporte coletivo. O que é melhor para você? Você ter uma parada confortável, com ar-condicionado, com wireless, para você ficar 1h30 esperando o ônibus, ou você ter ônibus de 15 em 15 minutos. Que essa parada fosse o suficiente para que te abrigasse da chuva e te abrigasse do sol. Né? Isso é uma questão. Acho que, muitas vezes, a questão da parada ela é importante, mas na hierarquia da qualidade da mobilidade, efetivamente as pessoas reclamam da parada que não tem cobertura, é porque elas estão lá 1h30. Elas estão lá sentadas, elas dormem. Ou seja, não tem sentido um setor de transporte urbano das pessoas ter as pessoas esperarem na parada mais de 20 minutos. É inadmissível isso. Né? A frequência é que é um ponto de referência. Então, eu digo o seguinte, eu colocaria isso como lá o rabo da fila de prioridade. Né? O segundo ponto, né? Os semáforos inteligentes. Olha, a cidade, a atual administração, efetivamente começou a fazer uma mudança no equipamento para que nós possamos, com a sinalização semafórica, nós termos uma noção de gerenciamento do trânsito, fazer contagem volumétrica, controlar o tempo de semáforo, ser possível controlar e priorizar no sistema viário a circulação de carga, a circulação de transporte coletivo, a circulação de ambulâncias, a circulação de emergência. Ou seja, isso se controla através de uma tecnologia avançada. Era necessário que esses semáforos estivessem interligados, fossem modernos, para que, por exemplo, hoje, né, tem alguns pontos que já tem um semáforo inteligente, essa sinalização inteligente, então a contagem volumétrica do quantos carros está se passando naquela interseção é feita de hora em hora. Por exemplo, ontem eu dei um dado para vocês e para o ouvinte dizer que a própria Rua Paraíba, antiga Rua Paraíba, ela tem, naquele trecho entre a Rua Belém e a Estrada do Aleixo, ali passam 5.000 veículos por hora por sentido no horário de pico. Esse dado é uma contagem do semáforo inteligente. Né? Ou seja, a informação que nós temos da Prefeitura é que já existem mais de 80 interseções já implantadas com essa sincronização de semáforos. Não foram feitas, por exemplo, fechou a zona centro-sul, fechou a zona norte, fechou o centro, fechou a zona leste. Não, eles colocaram em áreas, em zonas diferentes, em trechos diferentes, para experimentar, para ver como é que se comporta, porque ainda esse resultado ele precisa ser todo integrado. Precisam-se, por exemplo, Patrick, não só ter a onda verde do semáforo. É preciso que tenha capacidade da via, é preciso que tenha baias para que o ônibus, quando venha, estacione, ele faça a parada de embarque e desembarque, ele tenha uma baia suficiente para não atrapalhar o fluxo. É preciso que tenha um monitoramento, por exemplo, do estacionamento irregular. A gente vê estacionamento irregular ao longo da Djalma, ao longo da Constantino Neri, ao longo da Avenida Brasil, ao longo, enfim, das vias todas. Efetivamente tem um estacionamento irregular que tira a capacidade de escoamento da via. E o trânsito, para fluir com segurança,
com mais rapidez e com a segurança viária, é necessário que não ocorram esses fatos. Então, lhe digo o seguinte, é necessário que outro aspecto do semáforo inteligente, ele está interligado com aquilo que nós chamamos de tempo junto aos ônibus. Para quê? Através da tecnologia, o usuário tenha, com um aplicativo na sua mão, o horário, o itinerário que o ônibus vai passar naquele ponto. Quantos minutos está faltando? Em qualquer cidade, Londres adota isso, Fortaleza adota isso, Curitiba adota isso, o Rio de Janeiro está, São Paulo em vários trechos está assim, Goiânia também está assim, né? Onde o usuário, no seu aplicativo, né, ele vê, olha, o ônibus da linha 640, daqui a 2 minutos ele vai parar aqui no ponto em frente ao Aleixo, em frente ao Olímpico Clube, e o ônibus passa lá. Ou seja, essa interligação, né, é preciso que haja para que seja um sistema de informação ao usuário, seja um sistema de ele esperar menos, aí é que tem aquela conexão, porque é uma parada muito mais cara ou mais demorada para que ele tenha mais eficiência. Então, esse aspecto precisa melhorar. Agora, são necessárias obras, adequações ao sistema viário, são necessárias sinalizações, são necessários alargamento em alguns pontos, são necessários direitas livres em muitas interseções. Uma coisa que é interessante, viu, o Patrick, eu nunca vi nenhum candidato falar, a adoção da direita livre. Em quantas interseções eram obras simples, ou seja, ele arranjava mais uma faixa de acolhimento para onde tem uma sinalização semaforizada, a pessoa pudesse fazer, mesmo com o semáforo fechado, ele pudesse dobrar à direita com segurança, né, sem atrapalhar o fluxo que vem no sentido transversal e que ele pudesse passar naquela via e seguir sua passagem. Então, são essas medidas que vai tornando o trânsito mais confortável e com maior fluidez. Manuel Paiva, te agradeço pelo comentário de hoje. Amanhã você está de volta para a gente falar sobre as propostas do candidato Amon Mandela. Obrigado, um abraço, bom dia a todos, até amanhã, se Deus quiser. 9h22, intervalo.